Eu não lembro bem quem foi o comediante que falou que quando a gente fica feliz porque o fim de semana chegou, ou desesperado porque amanhã é segunda-feira, isso é um sintoma de que 2/3 da nossa vida são um saco. De que a gente vai passar 5 dias esperando por mais 2, nos quais a gente não precisa fazer o que vamos ter que fazer nos próximos 5. E que o mundo ideal ia ser trabalhar com uma coisa que você faz, que faz você torcer pela segunda-feira, pela chance de fazer mais do que você gosta. Mas será mesmo? Claro que ter os dois seria o ideal. E se você já tem um trabalho que gosta de fazer, que paga bem, parabéns, eu também sempre quis ser astronauta. Mas para a grande maioria de nós, entre ter um emprego realizador, um trabalho apaixonante, com um propósito que a gente realmente acha importante, ou ganhar bem fazendo uma coisa chata ou que você sente que não faz a menor diferença no mundo, o que seria melhor? Um estudo bem legal que mostra como a gente se sente a respeito da importância do nosso trabalho vem dos experimentos bem bolados com voluntários. Em um deles, recrutaram as pessoas para fazer uma tarefa bem divertida: montar bonequinho de Lego por dinheiro, e dividiram os voluntários em 2 grupos. Nesses 2 grupos, as pessoas eram pagas progressivamente menos para fazer os bonequinhos que depois seriam destruídos. Para o primeiro boneco de Lego feito, os pesquisadores pagavam $2. Para o segundo, $1,89. Para o terceiro, $1,78. E por aí vai, pagando 11 centavos a menos até onde a pessoa achasse que o pagamento valia o seu trabalho. Com uma diferença: todo mundo sabia que esses robôs iam ser desmontados depois do experimento, mas alguns viram isso acontecer ao vivo. Em um dos grupos, os robôs eram entregues em uma bandeja, onde ficavam guardados até o fim do experimento para serem desmontados no fim do dia. Tudo o que quem trabalhou nesse grupo via eram os brinquedos de Lego sendo recolhidos e guardados. Enquanto no outro grupo, assim que a pessoa terminava de montar um robô, o pesquisador anotava quantos tinham sido entregues e desmontava o brinquedo na hora. Nesse segundo grupo, as pessoas viam o trabalho todo sendo descartado na frente delas a cada novo brinquedo terminado. O grupo 1, que entregava os brinquedos para a bandeja, completou em média 11 robôs. A maioria desse grupo continuava até um pouco depois do ponto onde o valor desse robô entregue chegava abaixo de $1, metade do que tinham começado ganhando. E quem gostava mais de Lego nesse grupo chegou inclusive a continuar até valores mais baixos. Já no grupo 2, que tinha um trabalho destruído na frente deles e viam que o que estavam fazendo não servia para nada, a grande maioria parou antes do valor chegar abaixo de $1 e fizeram em média 7 robôs. E mesmo quem tinha dito no começo do experimento que gostava de Lego, não continuou participando até os valores mais baixos. O trabalho e o pagamento dos 2 grupos foi o mesmo, e todo mundo sabia que uma hora esses robôs iam ser desmontados. Mas mesmo com uma tarefa simples como montar Lego, fazer um trabalho sem sentido, que logo em seguida não vai servir para mais nada, massacrava mesmo os mais motivados. E uma outra variação do experimento, onde motivavam as pessoas a cada trabalho entregue, ou simplesmente colocavam em uma pilha e não falavam nada, a mesma coisa. O grupo que trabalhava desmotivado parava bem antes. Em estudo após estudo, quem não via um propósito no que fazia, parava antes. Ou o contrário, precisavam pagar bem mais pelo trabalho entregue para fazer um grupo desmotivado ou que não vê sentido em fazer o que faz, produzir o mesmo do que as pessoas motivadas. Na falta de um propósito, só pagando bem. E quanta vaga de emprego terrível você já não viu que tenta fazer justamente isso? Tentam dar um propósito inflado para justificar uma vaga com salário baixo. Ou quanto profissional você já não conheceu que encara salários e condições de trabalho bem ruins porque realmente gostam do que fazem ou veem um propósito maior naquilo? Eu com certeza conheci bastante gente assim. A gente procura motivo e significado em tudo o que fazemos e o trabalho não é exceção. Ainda mais quando ele pode representar a identidade de alguém. Com quantas pessoas você já não conversou que a conversa começa com o que você faz? Aliás, muito sobrenome reflete ocupação. Aqui no Brasil a gente tem sobrenomes como Carneiro ou Bezerra, ou Fischer e o Miller em inglês. Aliás, o que eu acho mais legal é Ferreira, que tem a versão em inglês Smith e em espanhol Herrera e em italiano Ferrara ou Ferrari. Não que você pense como a maioria dessas pessoas ou que produzir robô de Lego explique como você tem que conduzir a sua carreira profissional. Mas eu, em particular, vejo uma lição bem legal nesses experimentos. Em um gradiente do que você gosta mais de fazer até o que você gosta menos, o que tem mais chance de fazer você feliz é buscar um gradiente contrário de pagamento. Fazer o que você gosta pode sim trazer uma realização para as pessoas, mesmo que se ganhe pouco.
e talvez até fazer a segunda-feira mais legal ou o fim de semana deixar de ser visto como esse oásis. E em compensação, se você quer ganhar bem e essa é a sua prioridade, fazer o que você não gosta pode ajudar a cobrar mais pelo seu trabalho e só aceitar o que realmente paga bem. A segunda vai ser uma desgraça, mas o fim de semana pode compensar. E se o trabalho que você já tem não é dos melhores ou dos mais gratificantes, às vezes simplesmente entender que função que ele cumpre ou ver o que você pode fazer para fazer a diferença na vida de alguém pode ser o suficiente para trazer esse sentido motivador. Ou mesmo achar uma forma diferente de fazer o que você faz como um desafio interno pode trazer um motivo novo para trabalhar. Eu mesmo gosto de tentar acordar quem está meio dormindo quando eu estou apresentando para deixar a apresentação mais interessante ou mais animada para mim. E em último caso, ter um hobby ou até um trabalho voluntário pode trazer um sentido para o que a gente faz bem diferente do que o trabalho dá. Eu sei de um cara que começou um canal no YouTube porque achava importante fazer divulgação científica e continua bem feliz fazendo isso.